Hoje nós vamos estudar a lição número 10, que tem por título Como os pais sepultam seus filhos. Como os irmãos já sabem, nós estamos nesse trimestre estudando sobre família, sobre diversos assuntos relacionados à família, desafios, problemas, soluções, causas, efeitos no âmbito da família cristã, bases que a palavra de Deus nos diz, conselhos que a palavra de Deus nos dá, exemplos, tanto bons quanto ruins, sobre a nossa família, sobre a família cristã. Na lição de hoje, como eu já disse, o título da lição diz quando os pais sepultam seus filhos. Então traz ali uma mensagem em cima da família de Jó, que eu imagino que, se não todos, mas a maioria conhece a história de Jó. Jó era um homem muito abençoado e tudo mais. Aí a palavra de Deus diz que Satanás vem de circundar a terra, vem de fiscalizar a terra, questiona Deus sobre a vida de Jó, e Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. E aí uma das coisas que acontecem com Jó é que ele perde todos os seus filhos, depois ele tem todos os filhos, e aí a lição ela fala basicamente sobre essa questão do luto. Só que eu queria aproveitar, não sair do tema, mas vamos dizer assim, abranger mais a questão do luto, a questão da perda, porque todos nós aqui, pelo menos a maioria de nós, temos filhos, e nenhum ainda perdeu seu filho, graças a Deus. Até mesmo porque a ordem natural das coisas não é o pai perder o filho, mas é o filho perder o pai. Claro, acontece de muitos pais perderem os seus filhos. Mas então eu queria abranger um pouco mais esse tema para a gente tratar do luto na família. E aí, como a gente vai ver, o luto ele pode servir por várias coisas, ele tem origem em várias coisas. Então, o nosso texto base se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, que diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse é o conselho do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que serve como texto base para a nossa lição de hoje sobre o luto numa família. E hoje nós vamos ver, primeiro nós vamos definir o que significa luto, qual é a definição de luto, tanto no sentido, tanto no dicionário e também algumas informações de psicólogos sobre como que o luto se envolve na pessoa, quais são os efeitos físicos, por exemplo, sentido pelo luto. Nós vamos ver também o que a Bíblia fala sobre o luto, nós vamos ver qual é a origem do luto, por que acontece o luto, por causa de uma perda, por que acontece uma perda de um ente querido, por exemplo, a morte de alguém próximo, qual é a causa disso, nós vamos ver isso. E vamos ver também alguns exemplos de luto na Bíblia, pessoas que perderam entes queridos na Bíblia, diversos. Nós temos 3 exemplos, se não me engano. E depois nós vamos ver qual é o papel do cristão diante de um luto. Uma das coisas que nós vamos ver é que o luto é uma coisa natural, todo mundo passa por um luto em algum momento da sua vida. Se você não passou por um, você vai passar por um. Diego, poxa, que notícia ruim, que coisa triste que você está me dando agora, domingo, 10 horas da manhã, tudo nem começou, você já está jogando água fria. É assim que a vida funciona. Esse é o ciclo natural da vida. Em algum momento nós vamos passar por um luto. E aí a Bíblia ela nos dá algumas informações, ela nos dá alguns conselhos sobre como que um cristão deve viver o luto. Existe uma diferença grande entre um cristão viver o luto e o mundo viver o luto, porque nós temos uma coisa que eles não têm. Então nós vamos ver isso mais a fundo hoje. Tudo bem? Bom, para nós começarmos, definição de luto no dicionário significa profundo pesar causado pela morte de alguém. Então, se você for no dicionário e você buscar a definição de luto, é um pesar, um profundo pesar, uma profunda tristeza, um profundo lamento pela perda de alguém, pela morte de alguém. Se você for falar com alguns psicólogos eles seguem a linha de que o luto é não somente pela perda de alguém, mas o luto também pode ser derivado pela perda de algo, um objeto, né? E aí, nessa questão de objeto, a gente pode colocar não como um objeto, mas entre um alguém, uma pessoa e um objeto, como a perda de um animal de estimação, por exemplo. Você tem lá um cachorro, que é seu animal de estimação, e ele morre e você sente o luto por causa daquilo. Diego, por que o cachorro de estimação, o bicho de estimação, não entra na categoria de alguém? Porque ele é uma pessoa, ele é um bicho.
E aí a gente abre um parênteses aqui para a gente refletir que ser humano é diferente de bicho. Cachorro é muito legal, gato é muito legal, passarinho é muito legal, bicho de estimação é muito legal, enfim. Mas não são pessoas. O mundo hoje está tão deturpado, o mundo ele é deturpado, mas as pessoas hoje, a relativização das coisas sagradas, das coisas divinas, os conceitos bíblicos, os conceitos divinos estão tão deturpados que muitas pessoas, e não são poucas e crescem cada dia mais, elas preferem se relacionar com um bicho, com um animal, do que se relacionar com um homem. Isso não é uma coisa ok. Isso não é uma coisa que não faz diferença. Isso não é uma opção pessoal de cada um. Isso não é uma escolha. Isso é deturpação dos valores divinos. Bicho é bicho, homem é homem, gente é gente. Cachorro não vai para o céu. Cachorro não vai para o inferno. Cachorro não tem espírito. Ele tem apenas alma pura. Então, se você for conversar, se você for numa linha mais... Alguns psicólogos, a maioria dos psicólogos entendem que o luto ele pode vir também não só da perda de um ente querido, não só da perda de uma pessoa, mas também da perda de algo, da perda de um animal de estimação, ou até mesmo da perda de uma oportunidade. Muitas pessoas vivem um luto por conta da perda de uma oportunidade. Ah, tinha uma oportunidade de emprego, tinha uma oportunidade de relacionamento, tinha uma oportunidade de alguma coisa, perde essa oportunidade e aí essa pessoa vive um luto. Ainda sobre a questão do luto, também nós entendemos, né, a comunidade de psicologia entende que o luto ele se torna ainda mais grave, ou ainda mais pesado, ou ainda mais sentido quando essa perda é uma perda súbita, quando essa perda é uma perda instantânea, uma perda não esperada, é uma perda traumática ou ainda uma perda precoce. E aí aqui a gente está falando, por exemplo, você tem, sei lá, você tem um ente querido, uma pessoa que você gosta muito, que está bem, que está saudável, que você... Ah, ontem a gente estava numa festa, hoje de manhã amanheceu morto. Teve um infarto fulminante enquanto dormia e morreu. Minha sogra, por exemplo, foi assim. Minha esposa, eu também falei com ela numa quarta-feira, tá tudo bem, contente, rindo, não sei o quê, papá, casa cheia, papá, dormiu, não acordou. Teve um infarto durante a noite. Ah, mas ela tinha problema de coração? O diagnosticado não. Era diabética, sobrepeso e tal, tinha todos os indícios, mas não tinha nada diagnosticado, foi uma perda súbita. O luto também ele pode ser mais pesado se for uma perda traumática, né? Ah, no Brasil, você tem isso todos os dias, se você abrir as páginas dos jornais, um assalto à mão armada, um assassinato, um homicídio, uma coisa traumática, ou se não um acidente muito grave, uma perda traumática. Ou também pode ser pode ter um luto mais grave por conta de uma perda precoce, que foi o que a gente falou no início da lição. O ciclo natural da vida são os filhos enterrarem os pais, mas a gente tem, não vou dizer com certeza, mas provavelmente você já ouviu alguma história de um pai que perdeu seu filho, ou seja, uma perda precoce. Nenhum pai está preparado para perder o seu filho. E ainda o filho perdeu o seu pai, se for o pai que... Se o filho perde o pai muito jovem, por exemplo, a expectativa de vida média do ser humano, vamos dizer, na faixa dos 80 anos de idade. Um filho perde seu pai, um filho com 5 anos de idade, o pai tinha, sei lá, 30. Perdeu precoce, uma perda precoce. Ou com 50, até mesmo com 60. Se você já perde o seu pai, não que seja uma perda boa, ninguém gosta de perder o pai. Mas se o seu pai já tem 90 anos, 95, está doente, debilitado e tal, vai para o hospital, volta, vai e volta, você acaba, vamos colocar assim, se acostumando com a ideia de que, olha, em algum momento se prepara, porque ó, já está 90, 95, já não anda, já não pensa direito e tal, então naturalmente você vai se acostumando. Então normalmente o comum acordo, o comum entendimento é que o luto ele pode ser derivado da perda de um ente querido, de um animal de estimação, de um objeto, até mesmo de uma oportunidade, e ele se agrava diante de uma perda inesperada, traumática, precoce, repentina. Tá? E o luto ele traz alguns efeitos, tanto físicos quanto psicológicos. Claro, aqui a gente está falando de maneira geral. O mundo tem 8 bilhões de pessoas atualmente. Cada um sente o luto de uma forma diferente.
Se você for em algum velório, por exemplo, você vai ver que tem pessoas que estão chorando copiosamente. Você vai ver que tem pessoas que estão isoladas no canto. Você vai ver que tem pessoas que já estão juntas, que precisam ficar juntas. Você vai ver pessoas que estão rindo. Já vi pessoas rindo de velório. Poxa, que falta de respeito? Não, é a forma como a pessoa lida com o luto. Tem pessoas que vivem o luto, ou lidam com o luto rindo, contando piada. Não que esteja desrespeitando a situação, ou o ente querido, ou a família da pessoa que está ali no caixão, mas é apenas a forma como a pessoa reage ao luto. Então existem formas diferentes. Reações físicas do luto. Prejudicar a saúde. Tem pessoas que têm a sua saúde prejudicada, que têm a sua saúde afetada pós-evento, ou seja, durante o luto. A pessoa ela fica mal realmente, fisicamente. Ela cresce fisicamente. Ela fica fraca, ela deixa de comer, ela deixa de se cuidar e tudo mais. Você tem também efeitos emocionais do luto. A pessoa, quando ela está enlutada, ela tem efeitos que prejudicam a sua alma, ou seja, que prejudicam as suas emoções. Pessoas que sofreram luto, por exemplo, existem pessoas que sofreram luto e a partir desse momento ela não se diverte mais. Eu conheço uma pessoa assim, que perdeu o marido, uma senhora de idade, perdeu o marido, católica, bem fervorosa, bem tradicional, bem aquela coisa assim, bem antiga. E essa pessoa, por exemplo, acha um absurdo, ou pelo menos achava alguns anos atrás, tem muito tempo que eu não tenho contato com ela, mas achava errado, por exemplo, usar uma roupa colorida. Ela tinha que usar sempre uma roupa escura, uma roupa preta, sempre cobrindo a cabeça. Ela não se divertia mais, porque ela entendia que ela perdeu uma pessoa e ela não tem o direito, ela não pode se divertir mais, ou seja, prejudica a sua alma, prejudica o seu humor. Então é muito, vamos dizer que é muito comum, mas já vi pessoas e tal, que a pessoa fica ranzinza, a pessoa fica chata, não acha graça em nada, fica sempre emburrada, sempre fechada e tal, por causa do luto, efeitos na alma. E tem também efeitos sociais, pessoas que se isolam, pessoas que não querem mais contato, não querem mais, como eu disse, não querem mais se divertir, não querem mais estar juntos, não querem mais estar junto com outras pessoas que simplesmente, olha, perdi, acabou e agora não quero mais contato com ninguém, não quero me relacionar com ninguém de novo porque tem medo de perder, às vezes acontece isso, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, que ficaram viúvas e não querem casar de novo, não querem se relacionar de novo porque não querem ter correr o risco, vamos dizer assim, de sequer passar pelo mesmo luto, pela mesma oportunidade. As pessoas simplesmente elas se isolam. E também efeitos patológicos, né? A diferença entre efeitos patológicos e efeitos físicos é que o efeito patológico ele vira uma doença, ele vira um problema no sentido da pessoa realmente ficar doente por causa disso, da pessoa, por exemplo, ter sentimentos suicida, a pessoa quer se matar. Acho que foi essa semana passada, eu vi uma notícia lá no Brasil, um pai que pegou um avião, monomotor e foi dar uma volta com o filho, tem até um vídeo dele botando o moleque para dirigir e tal, bebendo uma cerveja durante o voo. Eu sei que o avião caiu, morreu o cara, o pai e o filho, e aí teve o velório, e depois do velório a esposa e a mãe do moleque se suicidou, se matou. Ou seja, teve uma consequência patológica, com efeito patológico do luto. E também, ainda sobre efeitos patológicos, você tem às vezes sentimento de culpa, você tem o remorso, dependendo da situação, e até mesmo casos de, não é incomum, casos de depressão, pessoas que entram em depressão e se afundam em depressão por conta do luto, por conta de uma perda. Então a gente vê que pessoas tratam, experimentam o luto, vivem o luto de formas completamente diferentes. Nós não podemos colocar todo mundo na mesma caixinha e falar, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, não. Não existe padrão, ou o padrão é não ter padrão. Você tem diversas tipos de consequências, cada pessoa lida disso de uma maneira diferente. No entanto, a comunidade de psicologia também entende e tem um comum acordo de que o luto ele pode durar até 2 anos, cerca de 1 a 2 anos. Ou seja, você perdeu alguém ontem, é normal pelos próximos meses você ter um misto de todos esses efeitos. Claro, se for uma coisa mais aguda, se for uma coisa mais profunda, buscar o auxílio de um profissional. Mas ele pode durar
2 anos é normal, é aceitável, é ok, pode ser que dure de novo, dependendo de cada pessoa. Existem pessoas que interrompem o pai hoje, amanhã morreu assim, tá. Também tem a pessoa que não vive luta, aí é um outro problema, você vai para um outro lado. Mas tem pessoas que lidam bem com isso, que aceitam bem isso, que entendem que é a vida, acontece, então que não tem muito o que fazer. Depende. O fato é que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, nos diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. O apóstolo Paulo nos diz que, tudo bem, Diego, eu expliquei tudo isso sobre luta e tal, do ponto de vista, vamos dizer assim, secular. Trazendo isso para o cristão, trazendo isso para a Bíblia, trazendo isso para a igreja. Trazendo o luto para a igreja, o apóstolo Paulo nos orienta que é lícito ao cristão viver o luto, mas não viver em luto. Existe uma diferença entre você viver o luto e você viver em luto. O que é você viver o luto? Aconteceu a perda. Os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses, como eu falei, até 1 ano, 2 anos é uma coisa normal, dentro, claro, de um padrão ali, claro, dentro de um limite, você viver o luto. Você ficar triste, você não querer se divertir, você ficar pensativo, você ficar reflexivo. Tem dia que você chora mais, tem dia que você chora menos. Às vezes você não está muito afim de sair, você não está muito afim de ir a uma festa, por exemplo. Normal. Você está vivendo o luto. O que não pode é você viver em luto. Ou seja, isso é o seu cotidiano, isso é o teu normal. Todo dia você não quer se divertir, todo dia você não quer falar, todo dia você quer chorar, todo dia você quer se entristecer, todo dia você quer se afastar. Viver em luto é diferente de viver o luto. E aí nós vamos ver o porquê que tem essa diferença, que Paulo orienta a igreja em Tessalônica a viver o luto e não a viver em luto. Mas antes da gente ver sobre isso, sobre como que um cristão enfrenta o luto, vamos ver a causa do luto. O luto, como a gente já definiu, é a perda de alguém, um objeto, né, um bicho de estimação, ou até mesmo uma oportunidade. E normalmente, vamos sempre direcionar para a perda de alguém, para a morte em si, como consequência da morte de um ente querido, de alguém próximo. Então, antes de a gente ver como que um cristão deve viver o luto, ou quais são as orientações que ele nos dá para vivermos o luto e não vivermos em luto, vamos entender o porquê que o luto acontece. Por que o luto existe? Por que nós perdemos alguém? Porque alguém morreu. E por que alguém morreu? Quem pode me dizer? Nessa dimensão do que nasce morre. Do que nasce morre. Então a gente vê que é a ordem natural da vida. Mas por que existe essa ordem natural da vida? Por causa do pecado. Por que por causa do pecado? Pela desobediência do homem ao início. E vamos lá, resposta completa, igual prova de escola. Pela desobediência de Adão e Eva no princípio. Adão e Eva desobedeceram, e aí por conta disso. Pelo pecado da morte. Exatamente. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí aqui a gente tem que primeiro separar o que significa essa morte que Deus fala. Tem dois aspectos, tem duas vertentes da morte. Deus está falando aqui tanto da morte física quanto da morte espiritual. Ou a gente pode dizer que primeiro Deus está falando aqui da morte espiritual, tendo como consequência a morte física. Deus fala: olha só, você pode comer tudo que você quiser, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque o dia que você comer você vai morrer. Por quê? O fruto era venenoso? Não. Porque o dia que você conhecer o bem ou o mal, você conhece o bem e você conhece o mal. Ou seja, a partir de agora você tem a escolha. Você pode escolher fazer o bem e você pode escolher fazer o mal.
E se você puder escolher entre fazer o bem e fazer o mal, você vai fazer o mal. E se você fizer o mal, você vai pecar. E se você pecar, você vai estar distante de mim. E se você estiver distante de mim, você vai morrer espiritualmente. E a consequência dessa desobediência, lá no capítulo 3 de Gênesis, a consequência dessa desobediência é o quê? A morte física. Porque o homem desobedece, no momento que o Adão e Eva desobedecem, eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E agora eles conhecem sobre o bem e o mal, entra o pecado no mundo. No que entra o pecado do mundo, o pecado ele afeta toda a criação de Deus, não só a humanidade. A gente já falou sobre isso aqui diversas vezes, vamos continuar falando. Muita gente acha que a consequência do pecado foi o homem agora trabalhar, e agora tem que trabalhar de 9 às 6, de segunda a sexta, ou sábado. A consequência do pecado foi a mulher ter dor de parto, e aí, né, o homem foi lá e para mudar as consequências que Deus deu, o homem inventa a cesárea, e aí, né, eu já ouvi crente falando que é pecado a mulher cristã ter filho com cesárea, porque ela toma anestesia, e a dor de parto é uma consequência. Eu não sou mulher, nem vou ter filho, mas eu acho isso uma baboseira, né? Não tem lugar de fala, como dizem por aí. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. O pecado ele não muda só nisso. A consequência do pecado não foi só essa. O pecado ele afetou toda a criação. Toda. Ah, Diego, então quer dizer que essa árvore que tem aqui em frente, ela foi afetada pelo pecado? Foi. Então como ela seria se não tivesse sido pecado? Não sei. Só sei que ela foi afetada, porque a Bíblia diz que toda a criação geme por conta do pecado. Então toda a criação foi afetada. Tudo que nós olhamos, tudo que nós observamos, tudo que nós conhecemos, era uma coisa antes do pecado e é uma coisa depois do pecado. Tá? Então, por conta do pecado, entrou a morte no mundo. Por conta do pecado, há doenças. Por conta do pecado, há pragas. Por conta do pecado, há morte. Por conta do pecado, há assassinatos. Por conta do pecado, bate-se o carro. Por conta do pecado, tem um desastre natural. Não, o desastre natural é a culpa do aquecimento global, porque o plástico, o oceano, papapá, e enche, não sei o que, e chove, papapá. Não, é culpa. Sim, isso tudo agrava ou atenua, aumenta ou diminui a ação da natureza. Relevo, tem toda uma questão geológica, geológica, envolvida nisso. Mas tudo se resume por conta do pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, nada disso aconteceria. Todas essas coisas acontecem por quê? Porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o luto, ele tem origem no pecado. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21, 22 e 56. Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21, 22 e 56. E 22 diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então nós vemos que por conta do pecado, por conta da queda do homem, por conta da decisão, o livre-arbítrio de comer entre a árvore do bem, de comer da árvore do bem e do mal, a morte física, o sofrimento físico, a dor física, ela entra no mundo e por isso nós vivemos o luto. Então o primeiro ponto para a gente entender como que um cristão ele deve viver o luto é entender a causa desse luto. Por que alguém morre? Por conta do pecado. Claro, por causa disso tem vários desdobramentos que acabam culminando com a morte física de alguém. Mas a origem de tudo é por conta do pecado. Tá? Sobre a morte, então, nós temos que
a morte física de alguém, ela é uma sentença, ela é uma consequência por conta do pecado. Ainda sobre isso, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. E aí nós já temos uma dica de como um cristão deve encarar o luto. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Tudo bem, deixa eu ver uma olhada, tá? Já entendi essa parte, não precisa repetir. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo fala aqui, olha, o salário do pecado é a morte. Porque existe o pecado, existe morte, tanto física quanto espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, Paulo fala assim, olha, a morte já existe, ela é consequência do pecado. Mas, por Cristo Jesus nosso Senhor, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, você tem a morte física, mas você tem a vida eterna dada por Deus. E aí isso já começa a mudar o cenário para nós cristãos, para nós que cremos em Jesus Cristo, para nós que entregamos um dia nossa vida ao Senhor Jesus, para nós que vivemos em obediência, que vivemos a vontade de Deus nas nossas vidas, já muda uma coisa no sentido de, olha, eu posso morrer fisicamente, mas um dia eu vou viver eternamente. E aí isso já começa a nos dar uma ideia, eu imagino que vocês já estejam começando a ter essa ideia de como que um cristão deve viver o luto. Um spoiler, o cristão deve viver o luto daquela morte física que é momentânea, mas ter a esperança da vida eterna dada por Deus. Morrer, todos vamos morrer, não tem como se negociar isso. Mas você pode mudar a vida eterna ou não, ou a morte eterna. Essa deve ser a preocupação do cristão. Seguindo, a morte física decorrente do pecado, ela alcança todas as pessoas. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo fala o seguinte, o apóstolo Paulo fala o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que, assim como a morte é a consequência direta, a morte física é a consequência direta do pecado, e também a morte espiritual, óbvio, mas de novo, a gente está focando aqui, o ponto da lição é o luto na morte física. Assim como a morte é a consequência do pecado, se todos pecaram, então todos morrerão. Ou seja, todas as pessoas que viveram, óbvio, se elas já viveram, porque elas já morreram, que vivem e que viverão, passarão pela morte. Não, Diego, aí você me desculpa, até agora o que você falou eu concordo e tudo mais, mas eu conheço pelo menos 2 pessoas que não morreram. Quem são essas pessoas? Elias e Enoque, né? Deus, ele tem a sua vontade. Ele tem os seus princípios, ele age da forma como ele quer. A prova é Deus escolher pelo menos 2 pessoas, a Bíblia só relata essas 2. Então se você falar assim, mas eu conheço, o meu primo falou que o amigo do tio dele, lá do interior da Bahia, tem um homem lá que foi arrebatado, nunca mais foi visto. Você te respeito, não acho que você está mentindo, não acho que o seu primo está mentindo, não acho que o tio do amigo, do cachorro, do vizinho está mentindo, mas a Bíblia só me dá 2 pessoas que não passaram pela morte física: Elias e Enoque. Por quê? Não sei. Bota na caixinha do saquinho da dúvida, quando você for para o céu, chegar lá em cima, depois que tudo estiver passado, você vai ter a eternidade inteira para chegar do lado dele e falar: Deus, por que Elias e Enoque? Aí, se ele quiser te responder, ele vai te responder. Mas somente essas 2 pessoas, ou seja, a gente não pode tratar, hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. Quantas pessoas já viveram, quantas pessoas vivem, quantas pessoas morrerão? 2 nesse universo gigantesco não significa nada. Então a gente pode afirmar sim que todos vão morrer. A palavra de Deus garante isso. Poxa, Diego, mas o meu pai vai morrer? Vai. Minha mãe vai morrer? Vai. Poxa, mas o meu filho vai morrer? A minha filha vai morrer? Sinto lhe informar, vai. Seu amigo, sua amiga, seu vizinho, seu professor, as pessoas que você não gosta, as pessoas que você gosta, as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama.
meu marido, minha esposa, vai, é bíblico. E aí isso, Deus não vai mudar. Deus ele pode mudar no sentido de, como aconteceu com Elias e Enoque, de arrebatar a pessoa. Não, essa pessoa aqui ela não vai morrer fisicamente, então eu vou arrebatar essa pessoa. Isso pode acontecer. Cada um tem a sua fé. Mas Deus não vai mudar a consequência do pecado. Porque se Deus mudar a consequência do pecado, Deus está mudando, vamos dizer assim, leis que... Deus, não vamos dizer, mas Deus está mudando leis que Ele mesmo criou. É como se Deus estivesse mentindo, como se Ele estivesse, né, mudando de ideia. Ah, mas Deus já mudou de ideia várias vezes. Várias também você está forçando. Ele mudou, você pode dizer que Ele mudou de ideia, né, no dilúvio. Não é que Deus mudou de ideia. Muita gente fala que Deus mudou de ideia, que Deus se arrependeu. Tem ali uma figura de linguagem, não uma figura de linguagem, mas tem um nome para isso. O eufemismo, né, para... Não é que Deus se arrependeu, tá? Deus se arrepende. Não, na onisciência de Deus, é impossível Deus se arrepender, já que Ele conhece passado, presente e futuro como uma coisa só. Não faz sentido nós entendermos que Deus se arrepende de alguma coisa. Porque se Deus se arrependesse, isso significa que Ele não conhecia o que ia acontecer. Então Ele faz algo, se arrepende, deu errado, caramba. Não é isso que eu queria fazer, vou fazer de novo. Então Deus não se arrepende, tá? Isso é apenas uma figura de linguagem. Então Deus ele não vai mudar esse preceito. Todas as pessoas vão morrer, porque todas as pessoas pecaram. Diga, Mateus. Eu tenho que falar que eu não conhecia a história de Elias e Enoque. Eu queria te perguntar o que é não passar pela morte física. Literalmente não morrer. A Bíblia diz que Elias, ele vivia normal, até que um dia viu uma carruagem de fogo do céu, pegou Elias e arrebatou. Alguns testemunhos aí. Com algumas testemunhas ainda. Com Enoque, a Bíblia diz que Enoque parou de andar pela terra. Não diz como. Só diz que não foi mais encontrado Enoque. Enoque, vamos jogar futebol. Ih, Enoque não está aqui não. O que aconteceu com Enoque? Ah, morreu, foi sequestrado? Não se viu mais. Não sabe. A Bíblia diz que ele foi arrebatado. E com Elias foi um acontecimento visível. Testemunhas, pessoas testemunharam. Uma carruagem de fogo descendo do céu, pegando Enoque e levando embora. Literalmente foi arrebatado. E a capa ainda caiu. E a capa ainda caiu, Ou seja, a roupa que você gosta não é pro céu não. Diga. Quando a gente pensa em Jesus, ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Sim. E aí, ele não morreu de novo. Não, ele não foi arrebatado, ele não morreu de novo. Mas o que a gente pode entender é que Jesus ele morreu fisicamente. Eu diria isso, que quando Jesus ele morre fisicamente e quando ele ressuscita, ele não ressuscita mais com um corpo corrompido. Ele ressuscita com um corpo glorificado, com um corpo sobrenatural. Ou seja, Jesus não morreria de novo, Jesus não pode morrer de novo, porque ele venceu a morte, né? E esse vencer a morte, não só no ponto de vista de ressuscitar, venceu a morte no sentido de a morte não alcança mais ele. Então, sim, a gente pode dizer que Jesus passou pela morte uma vez, pelo menos, né? É isso? Qual o seu ponto? Não, é que tipo, não diz que ele foi arrebatado, mas foi Não. quase como se fosse. Quase como se fosse, É porque o arrebatado, o sentido de arrebatado é ser tirado com força. Então, assim, Elias estava lá, feliz e contente, de repente Deus foi lá e tirou ele. Enoque estava lá andando pela terra, de repente Deus foi lá e tirou ele. Deus não tirou Jesus, foi Jesus quem subiu. Então a gente, tecnicamente, ele não foi arrebatado, mas ele saiu do nosso convívio. Só que, de outra forma, ele saiu do nosso convívio não com um corpo físico, como Elias e como Enoque. É como se Jesus tivesse uma outra natureza, tanto que Jesus ia atravessar, enquanto ele estava, os 40 dias que ele passou na terra depois da sua ressurreição, Jesus atravessava a parede, Jesus aparecia. Então a gente vê que Jesus ele tinha uma outra natureza diferente da Elias e de Enoque quando foi arrebatado. Lucas 24, os últimos versículos, né, que é o 50, 51, 52, mas aqui o ponto é o 50 e 51, que ele diz assim:
e levou-os fora até Betânia. Isso aqui foi logo depois que ele apareceu aos 12, né? E levantando as mãos, os abençoou. Aí o 51 ele diz: e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Né? E aí lá em Atos, quando ele continua dizendo, né? Quando Lucas continua dizendo em Atos, é justamente que ele subiu aos céus e todos o viram subir. Assim, o que eu imagino, tentando, né, mentalizar isso, eu imagino literalmente como você vê os quadros, assim, as pessoas olhando e Jesus subindo devagarinho e tal, né? Isso daquele, eu imagino cantando, né? Eu imagino mais ou menos dessa forma, assim. Quanto que, apesar de Elias ter tido uma coisa mais alegórica, vamos dizer assim, mais, né, carruagem de fogo descendo e tal, eu imagino que tenha sido uma coisa mais rápida, uma coisa menos admirável. Ih, veio alguma coisa, caramba, o que aconteceu aqui? Foi arrebatado. Algumas pessoas levantaram a mão, acho que o Franco. Foi eu. Você, É que eu estava lendo em Mateus 16, 28, está escrito assim: garanta vocês que alguns dos que se acham não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vir em seu reino. Mateus 16 e 28, versículo 28. 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, nessa passagem aqui, Jesus ele fala isso, e aí lá no final, se eu não me engano, de João, João, né? Que Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, que história é essa aí de que alguns de nós não vão morrer? O que está acontecendo? Por que quem é esse alguns de nós? Jesus fala assim: ó, não te interessa saber. Cuida do teu, que eu cuido do meu. E aí muitos teólogos afirmam, ou a maioria dos teólogos afirmam, que essa morte que Jesus está falando, Jesus está falando de martírio. Jesus está falando de João e está falando de martírio. Porque dos 12 apóstolos, Judas se suicidou. Dos 11 que sobraram, os 10, tirando João, foram martirizados. Ou seja, morreram perseguidos, morreram sofrendo e tal. Assassinados. O único que morreu de causa natural foi João. Então essa passagem de Mateus, ela se completa, vamos dizer assim, lá em João, no final do capítulo do livro de João, com Pedro indagando Jesus sobre quem que não ia morrer, querendo saber quem era o privilegiado. Jesus falou assim: ó, primeiro, ó, cuida da tua vida, irmão. Cada um sou cada um. E Jesus está falando aqui de João que ele não haveria de passar pelo martírio que os outros 10 apóstolos passaram. Beleza? Diga. O que eu ia falar ali a respeito da morte era porque, como eu vou dizer, a condenação pelo pecado é que o nosso corpo tem que morrer. Como Jesus ele tem poder acima, ao ponto de poder ser ressuscitado, porque ele fala que o Espírito não lhe é tomado, é ele que dá ao Pai. Então ele próprio tem o controle ainda que ele morra. Uma vez que o corpo dele morreu, o pecado que havia no corpo dele, não que ele tivesse pecado, mas o pecado pelo nascimento de Caim, havia sido pago. Sim. Então depois disso, ele, sendo Deus, tendo controle sobre o próprio Espírito, tinha controle sobre isso mesmo. Exatamente. De modo que ele podia ressuscitar no corpo. E aí, se ele não tinha mais o pecado, ele não estava sobre a ação do pecado, sobre a consequência do pecado, que é a morte física. Ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 27, Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, nós vemos que a morte é para todos, sem distinção. A gente pode dizer que a morte é o evento mais democrático que existe, porque todos morrem. Pobre, rico, branco, preto, africano, americano, europeu, todo mundo morre, todo mundo vai para o mesmo lugar. Uns conseguem ser enterrados cova rasa, cova mais profunda, mausoléu, cemitério vertical, vai cremado, mas só, morrer todo mundo vai, tá? Todos morrem. E Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem está, como aos homens, está ordenado morrerem uma vez. Só se morre uma vez. Ninguém morre duas vezes. Bom, a pessoa que ressuscita, ela morre duas vezes. Tecnicamente sim. Mas só se morre uma vez. Não pode morrer e depois morrer de novo. Ah, Diego, mas eu já ouvi os calvinistas falando que você morre
e aí depois você fica ali no limbo, ali no estado, aguardando para você reencarnar de novo. E aí você reencarna e depois você morre de novo. Expulsa, porque isso é doutrina do capeta, de Satanás. Não existe. Não existe reencarnação. Aos homens, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado, ou seja, está definido, está consumado. É isso. Pronto e acabou. Está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, você tem uma vida, você passa por uma morte, você encara um juízo. É isso. Pronto, acabou. Ah, mas eu conheço uma pessoa e essa pessoa conhece outra pessoa que ela tinha um ente querido que morreu e aí depois veio outra pessoa, depois de anos, e reencontrou e contou coisas que aconteceu. E olha só, você não está entendendo, mas eu era de fato a mesma pessoa reencarnada num corpo diferente. Não. Isso era o demônio, isso era o diabo, utilizando da sua esperteza, utilizando do seu conhecimento. Lembre-se que o diabo não conhece o futuro, mas o presente, o passado, ele conhece melhor do que você, que viveu. Porque a gente vive. Ontem eu fui em uma festa de aniversário, fiquei lá de 2 às 6. Eu fui pra festa, eu não lembro o que eu falei, tudo que eu falei, todas as palavras que eu falei, cada gesto que eu fiz. O diabo ele lembra de tudo que você fez. Então, pro diabo usar uma pessoa para falar coisas que só aconteceu entre você e o seu amigo, o seu cônjuge, seu parente, depois de 20 anos que essa pessoa morreu, isso aí é troco de bala. Ele faz isso como eu consigo beber um copo d'água. Aos homens foi ordenado viver uma vez, morrer uma vez, enfrentar um juízo. Viver uma vez, morrer uma vez e o mais importante que a gente esquece, enfrentar um juízo. Todos nós vamos enfrentar um juízo. Digo. É um tema muito detalhado, com certeza. Inclusive para mim, que não tem muito conhecimento sobre a morte, porque eu não morri ainda. Que bom! Mas assim que você morre, você aguarda o juízo, você já vai para o juízo. Você aguarda o juízo. E o juízo acontece quando? Depende de como você morreu. Se você morreu salvo, o juízo acontece no julgamento final. Né? Depois que a igreja for arrebatada. Então, assim, bom, como você falou, o tema complexo, existem várias linhas de pensamento, tá? A linha que nós seguimos da Assembleia de Deus. Você morreu hoje, tá? Você vai ficar num lugar, o seu espírito ele fica num lugar, que não é o céu não foi inaugurado, ele fica num lugar, aguardando a ressurreição, o arrebatamento da igreja. No momento que a igreja for arrebatada, as pessoas que morreram, elas ressuscitarão com seus corpos glorificados. As pessoas que foram arrebatadas, que estiverem vivas, também terão seus corpos glorificados. Todos vamos juntos para o céu. E aí, nesse momento, acontece o julgamento dos santos, vamos dizer assim, onde cada um será julgado de acordo com as suas obras, onde cada um receberá o seu galardão. E aí, depois disso, você vai ter as bodas do Cordeiro e todos os acontecimentos reservados para a igreja. Isso no céu. Enquanto isso, na terra está acontecendo a grande tribulação. Depois que acabar tudo isso, que acabar o período da grande tribulação, aí as pessoas que na grande tribulação morrerem salvas, embora seja difícil, mas haverá salvação. A gente já falou sobre isso brevemente. Provavelmente a gente vai ter algum trimestre falando sobre isso de novo, sobre escatologia. As pessoas que morrerem durante a grande tribulação salvas, elas também vão para o céu, vão participar do julgamento e tudo mais, julgamento dos santos. Depois disso, Jesus volta para a batalha, para reinar no milênio. Né? Durante esse milênio, enquanto isso, as pessoas que morreram sem salvação, elas estão mortas fisicamente, óbvio. O espírito delas está também em algum outro lugar que não é o inferno. Depois disso tudo, aí você vai ter o julgamento final, vamos dizer assim, o julgamento das pessoas que morreram sem salvação. Aí essas pessoas serão julgadas também de acordo com as suas obras. Ah, Diego, mas se todo mundo morreu sem salvação, se todo mundo vai ser, para depois disso ser lançado no lago de fogo, enxofre e sofrimento eterno. Mas Diego, se todo mundo que morreu sem salvação vai ser colocado no mesmo lugar, por que elas precisam ser julgadas? Porque Deus é justo.
Entende? Porque muitas pessoas falam assim, bom, eu entendo os santos, os salvos serem julgados. Cada um de acordo com a sua obra. Porque eu trabalhei mais do que ele, então eu quero receber mais do que ele. Olha o egoísmo, o egocentrismo, que nós, quando eu falo nós, a igreja aqui, a Assembleia de Deus, Berlim, que nós temos dentro do nosso coração. Eu trabalhei mais do que ele, então eu quero ser julgado, porque eu quero receber mais do que ele. Mas quem está perdido lá fora e morreu sem salvação não precisa ser julgado. Porque vai para o mesmo lugar? Não. Deus é justo. Ele tem que julgar todos aqueles que vão ser condenados também. Entende? Então é isso. Então, quando o crente morre, ou quando um ímpio morre, ele não fica perambulando pelo mundo, ele não fica visitando os parentes, ele não fica, né, olhando tudo que... Já viu? Não, porque minha mãe morreu. E aí, minha mãe morreu agora, né, eu não posso mais ficar com a minha esposa, não posso namorar com a minha esposa, porque minha mãe morreu, ela tá vendo o que eu tô fazendo. Não, tua mãe não tá vendo nada, ela morreu. Eu escutei um dia desse da minha vizinha que ela tava... O pai dela tinha morrido, ela já tem uma certa idade, e que quando ela ligava pra filha dela, ouvia um chiado no telefone e era o pai dela. Esse chiado era o pai dela, sabe? Não, o pai dela não era. Podia ser um demônio, podia ser qualquer coisa, mas o pai dela não era. Entende? Ah, como que funcionava Chico Xavier, psicografia? De novo, isso para demônio é mole. Isso aí que você acabou de falar sobre cair no esquecimento. Eclesiastes 9, versículo 5. Tá? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, morreu, acabou a ligação com esse mundo. Agora só resta o juízo, como a gente já deu no quando morre também não está dormindo. Os adventistas, por exemplo, eles creem que você quando morre está dormindo. É um sono, que Paulo fala sobre o sono da alma e tal. E aí eles creem, tem outras, se não me engano, tem outras religiões também que entendem que quando você morre, a pessoa está dormindo ali. Não, morreu, não está dormindo. Pode sacudir, pode falar alto, pode botar uma música e não vai acordar. Morreu, acabou. O espírito dela está em um lugar que não é nem o céu nem o inferno, é um lugar intermediário, vamos dizer assim, mas não está no paraíso, correndo com os leões, igual os testemunhos de Jeová, também não está, né, ardendo do fogo, ouvindo gemido todo dia, que nem a novela A Viagem. Também. Bom, ainda sobre a morte. Então a morte ela vem para todos, porque todos pecaram, todos morrem. Ela acontece uma única vez, é um evento único, então aproveite. Estou sendo sarcástico, mas aproveite a sua morte, porque não vai acontecer de novo. Terceiro lugar, 1 Coríntios capítulo... Terceira coisa, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A última coisa que vai ser vencida é a morte. Ou seja, até todas as coisas acabarem de fato, até todo o plano de Deus para a humanidade, ou até a linha do tempo da humanidade, do mundo, ser concretizado, a morte vai continuar acontecendo. Então você vai ter morte aqui, Jesus voltou e arrebatou a igreja, continua tendo morte. Jesus voltou e agora tem um milênio, vai continuar tendo morte no milênio, do mesmo jeito, nada muda. A partir do momento que acabou o milênio, Batalha do Armagedon, o diabo foi vencido, juntamente com seus demônios, com seus anjos, com todas as pessoas que morreram sem salvação, foram lançadas no lago de fogo e enxofre eterno, e agora começa, vamos dizer assim, a vida eterna. Aí acabou a morte. Porque aí nesse ponto, você não vai ter mais ação do pecado de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Todos que estiverem vivos, vamos dizer assim, alguns não físico, mas espiritual, todos serão glorificados e terão uma nova natureza, vamos dizer assim, sem pecado. E aí, porque não tem pecado, não tem morte física. Porque a morte física é a consequência do pecado. Ok? Ainda sobre a morte, o que a Bíblia diz sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58.
1 Coríntios 15, 58, João 5, 28, Daniel 12, 2. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firme, constante. Não basta ser firme, tem que ser firme e constante. E não basta ser firme e constante, tem que ser abundante na obra do Senhor. Se você é só firme, vigia. Se você é só constante, vigia também. Tem crente que é constante, mas qualquer coisinha ele... Ah, meu Deus. Ah, socorro. Firme e constante. E não basta ser firme e constante. Tem que ser abundante na obra do Senhor. São três requisitos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, a morte não é a última coisa que vai acontecer com você, tem mais coisa. Daniel capítulo 12, versículo 2. João também, João 5, 28. João 5, 28. João capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Eu digo, se eu estou morto, como é que eu vou ouvir a voz de Deus se eu estou morto? Se eu não estou ouvindo, você acabou de falar que morto não está dormindo, que está morto, que eu posso gritar, que eu posso botar música, que eu posso falar no ouvido dele que ele não vai ouvir. Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Você vai ouvir, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que você vai ouvir. É igual, né, quando era criança, vamos dizer assim, que quando tinha tempestade e tal, não sei o que, eu ficava com medo, né, de Jesus voltar e tal, não sei o que, mas ele falou assim, meu filho, pode ficar tranquilo que o dia que Jesus voltar, tu vai saber. Não precisa se preocupar. Você vai saber. Ou porque você vai estar em um lugar diferente, ou porque você vai procurar alguém e não vai achar. Você vai saber que Jesus voltou. O crente, ele vai saber. O mundo pode ser enganado. Ah, foi OVNI, foi abduzido, papapá. Com certeza vai ter alguma narrativa para justificar isso no primeiro momento. Mas o crente, o não firme, o inconstante, o não abundante, ele vai saber que Jesus voltou. Pode ficar tranquilo. Então, João capítulo 5, versículo 28, não vos maravilhei disso, porque vem a hora que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ou seja, vai acontecer alguma coisa. Você está morto, mas um dia você vai ouvir a voz de Deus chamando para você, pela graça de Deus, ser levado aos céus e experimentar tudo que foi planejado para mim e para você. E Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel. Capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2, que diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então também não se preocupa se está enterrado embaixo da terra. Minha avó tinha preocupação, minha avó tinha medo de morrer, porque ela não queria ficar embaixo da terra. E quando chovia, ela ficava mais em pânico ainda, porque ela falava: as pessoas que estão mortas, está chovendo, está na lama. Não se preocupa com isso, meu irmão. Você vai ressuscitar. Pode ficar tranquilo. Ah, mas existe muito debate sobre crente ser cremado. Muitas pessoas afirmam, muitos teólogos afirmam que é antibíblico e tal. Tem gente que fala que não é só morreu, você vai cremar, se não vai, não faz diferença e tal. Não vamos entrar nesse mérito. O ponto é, não se preocupe. Você vai ouvir a voz. Se você morrer salvo, você vai ouvir a voz. E você vai ser ressuscitado. Como Daniel diz aqui no capítulo 12, versículo 2, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Mas você vai sair de lá, você não vai ficar embaixo da terra. Então, não se preocupe. Você vê muito crente preocupado, porque, claro, você tem que ter uma preocupação básica para você também não dar despesa para quem fica, né? Então, se você puder já pagar o seu plano funerário, mas eu tenho muito plano funerário, então vai pagando, ajeita tudo certinho, não deixar dívida para ninguém, né? Já basta o sofrimento, já basta o luto.
Mas se tu tá no mausoléu, se é de madeira, se o caixão é dourado, se não é, olha só, isso não importa, todo mundo vai ressuscitar. Então, a morte não é o ponto final. Pelo contrário, Lucas capítulo 16, versículo 22. Lucas capítulo 16, versículo 22 diz: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então nós vemos que depois que o mendigo morre, depois que Lázaro morre, ele é levado para o seio de Abraão. Ou seja, não acabou para ele. Tem coisa depois. Ah, mas o que? Alguma coisa tem. Ah, porque eu conheço uma pessoa que morreu 3 segundos, 5 minutos, e aí ela viu os céus abertos, com os anjos descendo, e Paulo falando, não, Pedro, que é o porteiro do céu, né? Dizem, acho que é Pedro. Porque eu vi Pedro me chamando pelo nome, abrindo a porta, não sei o quê. Irmão, olha só. Não, Paulo. É Paulo que é o porteiro do céu. Coitado, o cara trabalhou tanto para ser porteiro, né? Então, ó, muita gente chega, porque eu vou trabalhar, porque eu vou morar na mansão e tal, não sei o quê. Paulo é porteiro, cuidado. Tá brincadeira, tá, pessoal? Não estou afirmando que o Paulo é porteiro, não. Mas você vê, volta e meia, você vê relatos de pessoas que morreram e que viram coisas e tal. Não entra na discussão. A morte não é o fim. O que vê, o que não vê, se é verdade, se não é. Tem tanta coisa a se preocupar. Se preocupe em morrer salvo, ao invés de se preocupar o que você vai ver depois da morte. Ao invés de você se preocupar em julgar o que fulano, Beltrano disse que viu porque morreu 5 minutos. A morte, ela não é o fim de todas as coisas. Pelo contrário, ela é o início de uma eternidade. Seja com Deus, seja sem Deus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim: E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Para o crente, para o salvo, para o cristão firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, a morte ela é o início de uma eternidade com Deus. Não tenha medo de morrer. Ah, mas eu tenho medo de morrer, não é de mim morrer. Eu tenho medo de morrer de como que vai ficar minha família, como vai ficar minha esposa, como vai ficar meus filhos, como vai ficar meus pais. Se você for firme, constante, sempre abundante nas obras do Senhor, pode ter certeza que Deus vai ser fiel com aqueles que ficarem. Não se preocupe, não tenha medo da morte. Como Paulo diz, o cristão, a morte é lucro. É só uma passagem. Então, e aí de novo, a gente já começa a entrar em como que um crente, um cristão, ele deve enfrentar o luto. Olha só, ela vai acontecer. Então já se prepara. Depois que ela acontecer, ela é uma passagem para a eternidade. Ah, mas se uma pessoa que morreu, ela morreu sem salvação. Então cabe a você ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, para não deixar que as pessoas, claro, não é uma escolha sua, evidente, mas para trabalhar para que aquelas pessoas que você gosta não morram sem salvação. Aquelas pessoas que você ama não morram sem salvação. É evidente, é fato que, no final das contas, no frigir dos ovos, como se diz, a escolha é pessoal. Você não tem como forçar uma pessoa a escolher entregar a sua vida a Cristo. Mas você pode trabalhar para que, de fato, essa escolha seja pessoal. Ou seja, a pessoa tem todo o conhecimento do bem e do mal e ela escolha o mal e não escolha o bem. Tem pessoas que, não é que elas escolham o mal, mas elas nunca ouviram falar. Tem pessoas ainda no mundo hoje que nunca ouviram falar de Jesus. Eu sempre cito o exemplo de uma pessoa que trabalhou com a Fabiana, há muito tempo atrás, que ela nunca tinha lido a Bíblia. Ah, mas era analfabeta? Não. Ela tinha uma empresa de TI e tal, quem fez o site, uma pessoa esclarecida, uma pessoa estudiosa, estudada, letrada e tal, mas nunca tinha lido a Bíblia. Rio de Janeiro, 2010, 12, por aí. Nunca tinha lido a Bíblia. Então,
a morte, para o salvo, ela é apenas o começo. Apenas uma passagem para a vida eterna. Bom, seguindo adiante, sobre a perda de alguém. Como a gente sabe, a perda ela pode ser de várias pessoas, vários tipos de pessoas. Você pode ter a perda de um cônjuge, seu marido, da sua esposa, como aconteceu, por exemplo, com Ruth e Noemi, como aconteceu, por exemplo, com Abraão, quando perdeu a sua esposa, Sara. Você pode ter a perda dos pais também morrem, tá? E aí, de novo, a gente tem vários exemplos de pessoas que morreram, que perderam os pais. José, por exemplo, quando Jacó morre, José sofre o luto da perda do seu pai. Você pode ter a perda de um filho. Sinto lhe informar, Diego, poxa, não gostei do culto hoje, porque você falou que meu filho pode morrer. A gente acabou de ler a Bíblia. Eu não estou falando que ele vai, eu quero que ele morra. Antes de você, mas ele vai morrer, então provavelmente ele vai morrer. Tem pessoas que perdem seus filhos. Jó perdeu todos os seus filhos. Depois nasceu tudo de novo. Não os mesmos, ó. A gente já viu, né? Só vive e morre uma vez. Depois ele teve outros, mas pessoas perdem seus filhos. Pode ser por causa de um amigo. Davi, por exemplo, sofreu luto pela perda de Jonas, que era muito seu amigo. Amigo, tá, pessoal? Jonas não era amante de Davi, não. Tem gente que fala que Jonas era namorado, e por isso, não, só. Tá repreendido. Isso aí é o inimigo querendo deturpar a Bíblia. Durante muito tempo, Satanás ele quis impedir que as pessoas lessem a Bíblia. Só que ele viu que agora não adianta mais, principalmente depois da invenção da prensa, que foi inventada por Gutenberg, um alemão, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Depois disso, Satanás viu que não adianta eu impedir as pessoas de lerem a Bíblia. Como que eu faço então? Então eu deturpo aquilo que elas leem. E isso perdura até os dias de hoje. Ele muda as coisas. Então, Davi e Jonas, eles eram amigos. Repitam comigo. Amigos. Amigos. Eles não eram namorados, eles eram amigos. Não, tem que garantir porque, né, você escuta muita coisa por aí. Então, Davi sofreu luto pela perda de um amigo. Tudo bem, isso não tem problema você sofrer pela perda de um amigo, uma pessoa que você gosta, um ente querido. Tem pessoas que sofrem luto até mesmo por pessoas desconhecidas. E tudo bem também. Amai uns aos outros, amai o próximo como a ti mesmo. Não tem problema, não é errado você sofrer luto por alguém que morreu que você nem conhece. Não tem problema. Se for uma coisa sincera, porque você, poxa, morreu uma pessoa, assim, principalmente sem salvação, poxa, um jovem sem salvação e tal, não sei o quê. Né? Não tem problema. O problema é o que você vai fazer quando você enfrenta esse luto. Ou seja, morrer todo mundo vai. Seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposa, seja filho, seja amigo, seja desconhecido. Todo mundo vai morrer. O problema, a questão, o ponto principal é você como cristão. E aí eu estou falando aqui para crente, para cristão. Você como cristão, o que você vai fazer quando isso acontecer? Como você vai viver o luto? Você vai viver o luto ou você vai viver em luto? Nós já vimos Paulo falando que o cristão ele deve viver o luto, não viver em luto. O que é você viver o luto? É você passar pelo luto, é você sofrer o luto da maneira como couber, da maneira que você, não vou dizer achar melhor porque ninguém acha isso bom, mas da maneira como for, mas tem um limite, tem um momentâneo, tem um prazo. Diga. Curiosidade, o que é que a Bíblia fala em relação à morte de animais? A morte de animais? E se eu penso assim, seja de uma formiga, de um sei lá o que, ou de um cachorro, ou até um elefante, sei lá, alguma coisa do tipo. Vai tudo pro mesmo lugar. Ou seja, lugar nenhum. Para de existir. Não existe céu de cachorro, não existe céu de gato, não existe jardim de não sei o que. Mas, morreu. Sei lá, não sei se seria uma pergunta estranha, mas eles passariam por um certo juízo? Não. Literalmente para de existir. Literalmente. Tem luz, não tem? Se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó. Tem luz? Acabou a luz. A luz foi para onde? Acabou. Mas ela saiu daqui e foi para o vizinho? Ela saiu daqui e foi para cima? Ela saiu daqui e foi para baixo? Ela saiu daqui e foi para onde? Não foi, acabou.
Não existe luz. Agora tem luz. É literalmente isso. Cachorro, gato, galinha, hamster, porquinho da Índia, cavalo, boi, abelha, vespa, formiga, tatu, jacaré, baleia, tubarão, dinossauro. Acabou. Literalmente isso. Acabou. A existência acabou. Vai ficar ali o corpo. Eventualmente o corpo vai apodrecer, vai ficar o fóssil, eventualmente o fóssil vai acabar. Acabou. Acabou a existência. Por isso que, vamos dizer assim, eu não vou dizer doutrinariamente, a gente até pode chegar nesse ponto, mas vamos dizer assim que é antibíblico um ser humano criado por Deus, a sua imagem e semelhança, se apegar a um animal de tal forma que aquilo passa a ser parte da família. Aquilo passa a ser mais importante do que um filho, ou igual a um filho. Aquilo passa a ser mais importante do que um outro ser humano, também criado por Deus, sua imagem e semelhança. Se quiser, a gente pode descer ao ponto da doutrina. Não vai dar tempo, é polêmico, mas a gente pode chegar lá. A gente pode chegar lá. Mas para ficar no nível superficial, é antibíblico, tá? Quando eu pego um animal, um cachorro, um poodle, e eu coloco ele como membro da minha família, eu falo assim, ai filhinho, porque eu tenho 2, 3 filhos, tem aqui o Daniel e eu tenho o Toby. Não, ele não é seu filho, ele é um bicho. É o que mais se vê hoje em dia. É o que mais se vê. E sabe por que se vê? Ação de Satanás. Sério? Sim. Ué? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí Deus fala o que para você? Ide pregar o evangelho a toda criatura. A todo homem. A todo aquele que nele crê. Certo? Se Deus coloca em você um sentimento por um bicho que não tem espírito, que não ouve a mensagem do evangelho, que não se entrega a Jesus Cristo, e ele coloca em você um sentimento por esse animal maior do que um sentimento por um homem, por uma pessoa, você vai ignorar o homem e vai ficar com esse animal. É um mal a menos que você converte. Que você prega. Vamos supor assim, idolatria? Sim, por que não? Também. Idolatria não é só deuses. Não, claro. Muita gente acha que a idolatria são vários deuses, não. Eu posso idolatrar meu telefone. É aquilo que vira um Deus para Eu posso idolatrar meu blazer. Claro, claro. Entende? E principalmente os animais. Assunto polêmico, né? Eu sei que existem pessoas que assim, né? É Deus no céu e o cachorro também. E o gato também, e o bicho também. É antibíblico para ficar no básico. E se for aprofundar? Se quiser aprofundar, antidoutrinário. Vamos lá, pastor. Fazer um... Diga. Não, só para esclarecer, não é que não se possa amar os animais, mas com Claro. animais. Você pode Com amar animais, seu exatamente. cachorro como- Ah, então eu vou sair chutando o cachorro na rua, vou sair matando todo mundo? Por exemplo, Que não. você pode ter muito amor pelo seu cavalo, mas ele na verdade é só um instrumento de Deus na sua Isso vida, aí. para executar alguma coisa. Ele é como uma ferramenta. Exatamente. Ou seja, para carinho, não, o E cachorro. um ponto importante É só isso. que o presbítero colocou, eu acho que a gente deve se apegar, é você pode amar os animais, como o nosso amado está dizendo, o Douglas, né? Mas esse amor não pode ser maior do que o amor por um ser humano. Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Entende? E a gente pode aplicar isso em várias áreas da nossa vida, tá? Eu posso amar muito a minha esposa, mas o amor da minha esposa não pode ser maior do que o meu amor a Deus. Entende? Existem sempre níveis e hierarquias, vamos dizer assim, Isso aí. de amor. Ah, então eu vou chegar em casa e vou jogar meu cachorro fora. Não, não faça isso. Ah, então eu vou parar de... aí você está pecando, porque é da mesma forma que isso é antibíblico, vamos dizer assim, para pegar leve, você maltratar os animais, você está maltratando uma criatura de Deus. Deus também criou os animais, entende? Agora, tem pessoas, por exemplo, para ficar mais polêmico, a gente seguir adiante. Mas às vezes eu gosto. Tem pessoas, por exemplo, que não comem carne porque matam o bichinho. Então eu não vou matar o bichinho, eu não vou matar a vaquinha, eu não vou comer bife. Não só, você quer, é uma opção sua, tá? Mas porque o bichinho morreu, veja bem, né? Também não é por aí. Até porque, só para tá, as pessoas deixam de comer carne
pessoal vegetariano e tal, porque vai afetar, vai matar o animal. Quando está comendo planta, é um planta servido, segundo a biologia. Tu não consegue comer nada que está morto. Quer dizer, morto sem uma vida tenha tido em algum momento. Para matar tem que comer. Eu quero falar vegetariano. Não, quem adora vegetariano, não sei. Bom, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode viver o seu luto, sem dúvida nenhuma. É lícito, é permitido, é bíblico. A Bíblia diz que Davi, quando seu filho morre, o filho de Betseba, ele rasga as suas vestes, ele sofre o seu luto, mas depois ele segue a vida dele. É lícito. O que o crente não pode é viver em luto. É aquilo crescer dentro dele e agora ele não faz mais nada, ele não vai mais para a igreja, ele não se relaciona com ninguém, ele sofre depressivo, trancado no quarto, não quer comer, não quer beber, não quer se divertir, não quer se... Aí tá errado. Aí você está fora da orientação que a Bíblia nos dá. Viver no luto, não viver em luto. João, o que a gente faz então, Diego? Bom, vamos lá. Primeiro Salmos 46, versículo 1. Como que eu vivo o luto sem viver em luto? Qual a maneira certa, a maneira correta de eu passar por uma situação dessa? Salmos 46, versículo 1. Vou nem falar correto, vou falar bíblico. Porque hoje você fala correto, só porque tu fala que está certo. Não, maneira bíblica. O que a Bíblia fala de como eu devo passar isso? Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então a primeira coisa que um cristão deve fazer quando estiver passando por um luto, vivendo um luto, é se refugiar em Deus. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está angustiado? Está triste? Está macambuzo, surubático? Deus é o seu refúgio. Deus é a sua fortaleza. Recorre a Ele. Ah, mas Ele não está aqui para me dar um abraço. Você que pensa. Dobra o teu joelho. Ora a Ele. Você vai sentir o abraço dele. Pode ter certeza. Quem está falando não é o Diego. Quem está falando são todos aqueles que já passaram por uma situação dessa e sentiram o abraço de Deus. Sentiram o carinho de Deus. Sentiram o amor de Deus. Tá? João capítulo 15, versículo 26. João capítulo 15, versículo 26. João 15, 26 diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai testificará em mim. Então, Jesus, quando ele morre, ele ressuscita, ele fala assim: olha, eu vou e eu preciso ir para que venha um Consolador para vocês. O Consolador na sua Bíblia com certeza está em caixa, o C está em caixa alta, tá? O C maiúsculo. Ou seja, não é uma pessoa que atua como Consolador. Bom, de fato é uma pessoa, mas não é uma pessoa comum, não é um ser humano. É o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele vai aos céus, ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora está conosco diariamente. Ele habita em mim e habita em você. E porque ele habita em mim e em você, ele te consola. Consolador não é mero nome, não, porque não tem outro nome. O Espírito Santo fica muito grande, então bota Consolador, que é um nome abreviado. Não, é literalmente isso, consolo. É literalmente isso, ajuda, literalmente isso, suporte emocional. Ah, porque a gente falou de cachorro, ah, porque o meu cachorro é meu suporte emocional. Toma vergonha na cara. Teu suporte emocional é o Espírito Santo. Teu suporte emocional não é o cachorro, não é o gato, não é o periquito, não é o papagaio, não é tua esposa, não é teu filho. Teu suporte emocional é o Espírito Santo de Deus. Ele está ali para isso. Eu diria que você rejeitar o Espírito Santo como seu consolador, como seu suporte emocional, é de certa forma, a gente pode discutir, até mesmo uma blasfêmia contra ele. Você está rejeitando o apoio dele. É como se Jesus veio ao mundo para morrer por mim, por você fala assim: não, Jesus não. Quem vai morrer por mim é outra pessoa. Jesus eu não quero. O Espírito Santo, o Consolador, ele veio para isso, para te consolar, para ser o teu apoio emocional. E aí você decide colocar o seu apoio emocional em outra coisa, num objeto, num animal, numa pessoa.
né? Ore e reveja os seus conceitos. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é recorrer à ajuda de Deus, do Espírito Santo, do Consolador. Consolador, em grego, é paracleto, que significa literalmente chamado para o lado de alguém. O nome Espírito Santo, o nome Consolador, do grego paracleto, é literalmente uma pessoa que está sempre ao seu lado. Aonde você vai, ele vai. Ou pelo menos deveria ir. A não ser que você está indo num lugar que ele não vá. Aí ele fica na porta do lado de fora te esperando. Mas pode ser que quando você volta, ele já tenha ido embora. Porque ele cansou de esperar. Mas é literalmente isso, uma pessoa que está ao seu lado. João capítulo 14, versículo 16. João 14, 16, Jesus afirma isso que eu acabei de falar. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Sempre, do lado, em todas as circunstâncias, na alegria e na tristeza. Digo. Todas as pessoas, até aquelas pessoas ateus mesmo, ela tem o Espírito Santo? Não, aí não. Não, né? É só quem crê. Só aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Aí ele recebe o Consolador. E aí, como que pode ser esse consolo? De várias formas. Salmos capítulo 119, versículo 50. Salmos 119, versículo 50. Que a gente falou, né? Porque você entrega, ora a Deus que você vai sentir o consolo, o abraço de Deus. Mas Deus não abraça porque Ele não é físico. Tu está sendo um pouco cético, meu irmão. Salmo 119, versículo 50. Como que pode vir o consolo de Deus? Como que pode vir o consolo do Espírito Santo? Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. O consolo de Deus na angústia pode ser através da palavra de Deus. Um versículo que você lê, um versículo que você já decorou, que você sabe, né, de cabeça. Uma palavra que você ouviu, uma pregação, um ensinamento, alguma coisa. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. O consolo pode vir durante a oração. Você está orando ali, no momento que você está orando, você sente você não vai sentir um abraço físico, mas você sente um regozijo, você sente uma alegria, você sente um consolo. Mas você tem que suplicar, você tem que pedir. Mas Deus conhece todas as coisas, mas Ele quer ouvir a tua boca. Ele quer ouvir a tua boca. Eu sei que na tua casa tem uma televisão. Mas se tu não me falar, na minha casa tem uma televisão, eu não posso afirmar que tem uma televisão. Mas eu sei que na tua casa tem uma televisão. Mas eu não posso falar, não, você tem uma televisão. Não posso. Você não me falou. A partir do momento que você fala, não, eu tenho uma televisão. Aí agora eu posso falar com propriedade. Não, ele tem uma televisão. Mais ou menos com Deus. Ele sabe o que passa na sua vida. Ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe que você precisa dele. Não, você precisa falar. Mas é uma besteirinha. Ele sabe que meu ente querido morreu. Ele sabe que eu preciso de consolo. Então fala para ele. Então fala, Deus, estou angustiado, Deus, estou triste, Deus, estou sentindo saudade. É reverência. Estou sentindo saudade, estou angustiado, estou triste. Me consola, me ajuda, vem aqui. E Ele vai te ajudar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem gente que bota ansiedade na comida, culpado. Tem gente que bota ansiedade no vício. Tem gente que bota ansiedade em diversas coisas. Tem gente que fala assim, caramba, essa pessoa né, magra, forte, atlética e tal, não, porque eu corro todo dia. Pô, que disposição você tem para correr? Não é que ele gosta de correr, é ansiedade. Que você coloca em algumas coisas. A Bíblia fala assim, lançai sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Alguém está doente no hospital,
Alguém está no leito de morte, você está ali ansioso. Se vai, se não vai, se é hoje, se não é, se é amanhã, se é depois, como que fica, se vai ser do hospital, se não vai ser do hospital, não sei o que, blá. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso serve não só para o luto, serve para tudo na sua vida. Ao invés de colocar ansiedade na comida, colocar ansiedade no relacionamento, colocar ansiedade na atividade física, colocar ansiedade em alguém, colocar ansiedade no remédio, se afundar no remédio. Ah, Diego, mas é diagnosticado e tal? Sim, existem os médicos, existem os remédios. Não estou discutindo isso. Mas, além disso, coloca a sua ansiedade diante de Deus. Quem sabe ele não consegue fazer, ele sempre consegue fazer você se livrar do remédio. Fazer você se livrar daquilo que te aflige. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O crente pode chorar. Não tem problema. Teve um dia desses, o Daniel chegou em casa chateado, não sei o que foi, não quero falar, tá? Mas, sabe, segurando o olho para não chorar. Filho, quer chorar? Quer? Então chora, filho. Vem cá, entra no colo do papai. Chora. O crente pode chorar, não tem problema. Bem-aventurados os que choram. Chora. Chora. Ah, eu quero chorar, vou me desidratar de chorar. Chora, depois bebe água. Se ficar muito difícil, a gente vai lá no hospital, coloca um sorinho, fica no soro aí 36 horas chorando. Não tem problema, chora. Depois se alegra. Mas primeiro chora, quer chorar, chora, não tem problema. Jesus chorou. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Literalmente esse. Jesus chorou. Se Jesus chorou, meu irmão, pode chorar à vontade. Ah, mas eu sou muito chorão. Não tem problema, chora. Uns choram mais, outros choram menos, uns choram um pouco, outros choram muito. Chora, não tem problema. O Espírito Santo te consola. Não pode virar patológico, né? Existe um choro normal, aceitável, ok, corriqueiro, né? Chora. Não pode virar patológico, porque eu só choro o tempo inteiro. Aí vira patológico, aí você procura ajuda. Mas chore. Por fim, claro, não somente isso, mas a gente tem hora. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como que o Espírito Santo me consola? Como que Deus nos consola? Levando a carga uns dos outros. Às vezes você está esperando o abraço de Deus, mas o teu abraço é um irmão do teu lado. Às vezes o teu irmão está esperando que Deus o abrace, que o Espírito Santo fale com ele, que haja aquela experiência sobrenatural. E Deus está falando assim, vai lá, dá um abraço nele. Vai lá, dá um abraço nela. Um abraço. Tem pessoas que só precisam de um abraço. Tem pessoas que só querem um abraço. O abraço resolve tudo. Então, às vezes, a gente coloca em Deus, coloca no Espírito Santo a atribuição, a carga, a responsabilidade de consolar, quando Deus está falando assim, por que não vai lá e dá um abraço nele? Vai lá, bota a camisa velha, que você não liga muito, abraça e deixa a pessoa chorar no teu ombro. Depois lava a camisa, se ficar ruim, ele tá velho, joga fora, dá compra outra. Um abraço. Um ombro amigo, o famoso ombro amigo. A igreja serve para isso. Tem muita gente dentro da igreja que sofre calado. Que sofre calado, que vive calado, que sofre calado e que morre calado. Meu irmão, fala. Meu irmão, pede ajuda. Está sofrendo calado porque quer. Vai chegar lá no céu, vai entrar no céu de bico, de cara emburrada, braço cruzado. O que foi, meu filho? Ah, porque me abandonou lá embaixo, porque não falou comigo, sofri aí a minha vida inteira. Mas tinha a igreja inteira contigo, porque tu não foi lá saber com eles. Por que tu não chamou o pastor e conversou? Ah, porque o pastor é fofoqueiro, vai contar a minha vida, mas é o problema dele com Deus, com certeza ele vai ser cobrado. Conversa, se abre. Está sofrendo calado por quê? Aqui, eu diria que a gente tem uma média de pelo menos 50 pessoas
que você pode se abrir, que você pode conversar, que você pode receber um abraço, que você pode chorar no ombro. Cada um é diferente, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas peculiaridades, mas tem pelo menos 50 pessoas, pelo menos 50 pessoas, que você pode buscar consolo. Então, às vezes, a gente está esperando o consolo do alto e o consolo está do lado. Você está esperando o consolo de Deus, o consolo do Espírito Santo, e o consolo está na irmã aqui, ó. 2 metros de distância. Se eu der 2 passos, eu estou com ela. E aí eu estou esperando de Deus, um movimento, não sei o que, o Espírito Santo vai vir e vai tomar alguma profecia e vai falar: minha irmã, meu irmão, eis que eu te digo, pare o seu choro hoje, porque Ele está comigo, Ele está aqui à minha destra. E eu só preciso de um abraço, só preciso de um carinho, só preciso de um chora aqui. Só isso. Efésios, Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ah, Diego, mas a minha vida já é... Você não conhece a minha vida. Eu não tenho condições físicas e emocionais de levar a carga um do outro. Irmão, leva a carga do outro e deixa que alguém leva a tua. E aí esse outro vai levar a tua e alguém vai levar dele. E assim vai. Foi o que eu já falei aqui uma vez. Se eu parar de pensar em mim e pensar na irmã Noemi, e a Noemi pensar na irmã Ronilda, e a irmã Ronilda pensar no irmão Ivanô, e o irmão Ivanô pensar na irmã, pensar no irmão, pensar no irmão, pronto, resolveu o problema. Eu só preciso deixar de pensar em mim e pensar no próximo. Eu só preciso deixar de levar a minha carga e levar a carga do próximo. E alguém vai levar a minha, e alguém vai levar a outra, e assim a gente anda, e assim a gente caminha junto para o céu, carregando as cargas uns dos outros. Isso é o Evangelho. Se você não carrega a carga uns dos outros, ou se você não compartilha a sua carga com o outro para levar junto contigo, sinto lhe informar, você não está vivendo o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é esse. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu amo meu irmão como a mim mesmo, eu tenho que elevar a carga dele. Ele tem que elevar a minha carga. Porque senão eu não estou amando ele como a mim mesmo. Por fim, mais 2 coisas. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Ah, mas eu não queria que o meu pai morresse. Se Deus quis, meu irmão. Ah, mas eu queria que Deus curasse minha mãe. Se Deus não quis, meu irmão, todas as coisas existem com um propósito. A vontade de Deus foi que não foi curado. A vontade de Deus é que não foi ressuscitado. A vontade de Deus é que não acontecesse. Aí entra o relacionamento não de pai e filho, bom, também de pai e filho de certa forma, mas aí entra criatura e criador. A criatura não pode ser morta pelo Criador. Ela não é morta pelo Criador. Se Deus quis assim, aconteceu. Aceita, como diz no ditado popular, pelo menos lá no Rio de Janeiro, aceita que dói menos. Aceitar a vontade de Deus. Nem sempre é a nossa vontade, mas pode ter certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E, para nós terminarmos, a esperança. Como nós já falamos, Apocalipse, nós não lemos, já falamos aqui algumas vezes, mas Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, o apóstolo João nos diz o seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esperança. É difícil, é duro, já perdi pessoas que eu amo, meus pais não estão vivos, pela graça de Deus, meus filhos, minha esposa, os mais próximos, já perdi meus avós, os 4, os 2 paternos e os 2 maternos, que eu amava, foi duro, foi triste, entendo, mas foi a vontade de Deus. Uns morreram salvos, outros não morreram salvos. Vontade de Deus. E a esperança. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esperança. Se morreu salvo, um dia você vai se encontrar com ele. Também
pauta para uma outra ocasião. Você não vai reconhecer ele como, né, minha esposa, vem cá, me dá um abraço. Não vai ter esse tipo de reconhecimento, mas você vai estar eternamente com essa pessoa, com esse ente querido, num corpo glorificado, de uma outra natureza, mas você vai estar para sempre com ele. A esperança. Sempre coloque a sua esperança em Deus. Em tudo. A gente está falando aqui no contexto do luto, no contexto da perda de um ente querido, mas em todas as coisas. Coloque a sua esperança em Deus. Uma esperança depositada em Deus, ela nunca, absolutamente nunca, pode ser frustrada. Se você colocar em mim, eu vou te frustrar em algum momento. Se você colocar no pastor, em algum momento ele vai te frustrar. Se você colocar no teu irmão, em algum momento você vai ser frustrado. Se você colocar a sua esperança em Deus, você nunca vai ser frustrado. Meu irmão, nunca diga nunca. Se você colocar a sua esperança em Deus, você nunca vai ser frustrado. Que Deus não é para mentir. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.